Olá! Neste vídeo você aprenderá os principais conceitos referentes a proposições lógicas, que está dentro de um conteúdo chamado Estruturas Lógicas, previsto no edital do Processo Seletivo IBGE 2022, para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. O primeiro item do edital, dentro do conteúdo de raciocínio lógico quantitativo, seria estruturas lógicas. Quando se coloca dessa maneira, o que se espera estudar? Por exemplo, proposições lógicas. Pode-se considerar também o estudo de tabela-verdade ou tabelas-verdade. Faz parte ainda estudar conectivos lógicos. Para quem já estudou isso, e, ou, se, então, né, são vários, a gente vai estudar isso aqui. E ainda alguns conceitos, como por exemplo, o que é tautologia, contradição e assim por diante. Então, o que nós faremos aqui logo na sequência, em alguns vídeos, é exatamente estudar esses itens dentro de estruturas lógicas. Primeiro item do edital. E no final do item, vocês ainda terão a sequência de questões da banca FGV de concursos anteriores para que possam treinar. E também um vídeo com a correção comentada de todos eles. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e acompanhe sempre o conteúdo que será disponibilizado. Vamos começar então falando sobre álgebra de proposições. Uma definição possível seria dizer que a álgebra de proposições significa que você vai utilizar operações lógicas. Só que provavelmente vocês não sabem ainda o que são operações lógicas, vamos aprender daqui a pouco. Mas é só para deixar mesmo uma definição. Mas vamos por partes. Começando a entender o que seria uma proposição, já que o assunto é lógica proposicional. Proposições são sentenças declarativas. E essa sentença que está declarando algo, dizendo algo, ela pode estar expressa por palavras, mas também pode estar expressa por símbolos, operações matemáticas e assim por diante. Vamos ver várias delas daqui a pouco. Agora, o que vai caracterizar essa sentença declarativa como proposição é ela poder possuir valor lógico, ou seja, poder ser atribuída a ela relações que vai dizer se ela pode ser verdadeira ou falsa. Esse é o grande segredo. Nós representamos proposições normalmente por letras minúsculas ou letras maiúsculas. Eu particularmente utilizo mais as letras minúsculas. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo, letra A. O carro é azul. Primeira coisa, vamos entender, isso é proposição? Bom, é uma sentença, uma frase, está expressa por meio de palavras. E ela está declarando uma coisa, ela está dizendo, afirmando, o carro é azul. Bom, só de ver isso aqui nós não vamos dizer se isso é verdade ou não, mas quero que vocês entendam que é possível. É possível que essa expressão, o carro é azul, seja verdadeira, se o carro realmente for azul, ou falsa se o carro não for. Mas é simples assim? Estamos apenas entendendo o conceito, tá? Então esse primeiro exemplo é sim uma proposição. Uma sentença declarativa para a qual seria possível atribuir um valor verdadeiro ou falso. A letra B mostra uma sentença, digamos assim, expressa por meio de símbolos, símbolos matemáticos, números. Está dizendo que 4 mais 2 é igual a 9. Isso é uma proposição? Olha, cuidado! Não estou dizendo que esteja certa ou que seja verdade, mas é sim uma proposição. Ele está afirmando que 4 mais 2 é igual a 9. Claro que aqui a gente sabe que essa sentença seria falsa, mas isso não tira dela o conceito de proposição. Em outras palavras, tanto o exemplo A, o carro é azul, quanto o exemplo B, 4 mais 2 é igual a 9, são proposições, sentenças para as quais seria possível atribuir valor lógico, verdadeiro ou falso. Agora uma dica para você realmente identificar se está diante ou não de uma proposição. Essas sentenças declarativas, quando são expressas por palavras, devem possuir verbo. Por exemplo, o carro é azul. Nós temos aqui um verbo.
o verbo ajuda a entender que está havendo aqui uma sentença declarativa e que isso pode ser uma proposição. Olha o segundo exemplo. A menina foi ao cinema. Tem um verbo também. E também está afirmando. Também é possível atribuir a ele valor lógico verdadeiro ou falso. Então são dois exemplos aí, mostrando o verbo, onde essa sentença está expressa por meio de palavras. Agora, cuidado. O fato de eu dizer que a sentença declarativa deve possuir verbo não me leva a concluir o contrário. O fato de haver verbo não me garante que ela seja proposição, porque serão proposições apenas as sentenças declarativas. E aí, para ficar mais claro, ainda coloquei aqui na sequência o que não são, porque aí você entende melhor. Uma sentença exclamativa. Que bonita sua roupa. Não dá para atribuir valor lógico aqui, é uma opinião. Né? Não dá para dizer que eu atribuí verdadeiro ou falso a isso. Sentenças imperativas, quando você dá uma ordem. Faça a tarefa agora. Isso também não é uma proposição. Nós não podemos atribuir aqui um valor lógico verdadeiro ou falso, é apenas uma ordem. Sentenças interrogativas. Onde você estudou? Você está fazendo uma pergunta, você não está afirmando, não está declarando. Também não é proposição. Acredito que agora ficou um pouco mais claro para vocês. Proposições são sentenças declarativas, né, que está afirmando alguma coisa, e você pode atribuir elas valor lógico, verdadeiro ou falso. Pode estar expressa por palavras ou pode estar expressa por símbolos. Eu gostaria de dizer a vocês que seria possível, por exemplo, a gente aprender isso daqui com exemplos, exercícios diretos. Mas eu vou ser honesto, eu acho muito difícil. Então nós temos de passar por essa teoria, às vezes ela parece um pouco chata. Vocês aí estudando para concurso ficam ansiosos para ir logo para questões de concurso, mas eu peço que tenham um pouquinho de paciência. Você entender bem esses conceitos iniciais, essas definições, vão ajudar realmente a resolver questões entendendo, sabendo o que está fazendo, tá bom? Então um pouquinho de paciência, temos mais algumas teorias e não dá para fazer exercício a todo momento, porque em geral os exercícios, dentro dele você vai ter vários conceitos. Então eu só começo a realmente conseguir fazer uma sequência boa de exercícios quando eu estou mais à frente na matéria. Mas vamos lá, aguentem firmes, no fim vale a pena. Então vamos agora diferenciar, já sabemos o que é proposição. Mas qual a diferença entre proposição fechada e proposição aberta? Bom, a proposição fechada é aquela para a qual é possível afirmar se é verdadeira ou falsa. Ou seja, não deixa dúvidas ali. Podemos atribuir os dois até, mas nós podemos atribuir, essa é a diferença. Então veja esses exemplos aqui. Letra A. Belo Horizonte é a capital do Brasil. Perceba que é uma sentença declarativa, estou afirmando, não estou dizendo se é verdade. Então o que nós vamos dizer aqui? Pelo senso que nós temos, dá para dizer que isso aqui é falso, porque sabemos que Belo Horizonte não é a capital do Brasil. Mas é uma proposição, e é uma proposição fechada. 4 mais 2 igual a 6. Já expliquei que proposições podem vir assim, com símbolos matemáticos, ou símbolos diversos. Então isso daqui é sim uma proposição e é fechada. É possível dizer se ela é verdadeira ou falsa. Na verdade, aqui ela é verdadeira. 4 mais 2 realmente é igual a 6. Mas se não fosse verdadeira, continuaria uma proposição fechada. O carro é azul. Estou afirmando. Também é uma proposição fechada. A diferença é que aqui, só com essa informação, não dá para dizer se ela é verdadeira ou falsa. Mas é possível atribuir esses valores a ela. Tá bom? Então isso é proposição fechada. Algumas, só de ler a proposição isoladamente, você consegue dizer se é verdadeira ou falsa, e algumas não. Dentro de um exercício, provavelmente teriam outras informações para permitir se você concluir alguma coisa. E temos ainda a proposição aberta, que possui um elemento desconhecido, então você não consegue, só com ela, afirmar se é verdadeira ou falsa. Por exemplo, x mais 1 é igual a 4. Você percebe que tem um elemento aqui desconhecido. Você poderia atribuir algum valor para x e ela se tornar verdadeira. Por exemplo, se o x fosse 3. E poderia atribuir um valor que tornaria falsa. Por exemplo, se x fosse 5. 5 mais 1 não dá 4. Tá, então aqui eu só queria diferenciar. Proposição fechada, você pode afirmar se é verdadeira ou falsa, ou pelo menos sabe que é possível atribuir valor a isso. A aberta é aquela que tem elemento desconhecido e ele deixa uma interrogação ali no ar. Porque dependendo do seu valor, isso poderia ser verdade ou não. Mas ambas são proposições, apenas se classificam de forma diferente.
Ainda dentro dessa ideia de conhecer os principais conceitos, vamos falar sobre proposições simples e proposições compostas. Também é fácil. São consideradas proposições simples aquelas que são únicas, onde dentro dela não possui outra proposição. E eu estou usando esse mesmo exemplo, tá, para ficar bem fixado na cabeça de vocês. O carro é azul. É apenas uma proposição. Depois eu poderia entender se ela é verdadeira ou falsa, mas é apenas uma. Agora, nós podemos ter uma proposição formada por duas ou mais outras simples. E olha os exemplos aqui abaixo. Na letra A, o carro é azul e a bicicleta é vermelha. Então, o que você vai perceber aqui? Que você tem uma primeira proposição, o carro é azul, e tem uma segunda proposição, a bicicleta é vermelha. Então, eu posso dizer que dentro dela tem duas proposições, por isso ela é composta. E aí, vocês vão perceber um detalhezinho, não se preocupem muito por enquanto, mas eu tenho que chamar a atenção, que existe alguma coisa ligando essas proposições. Então, esse ezinho aqui, ele vai ser muito importante dentro da nossa matéria mais à frente. Exemplo B. Aldo é irmão de Baldo, ou Aldo é primo de Baldo. De novo, nós temos duas proposições. Aldo é irmão de Baldo é uma proposição simples se eu tratá-la isoladamente. Aldo é primo de Baldo é uma outra proposição simples. Mas elas estão juntas, formando uma proposição composta. E ligada para uma outra coisinha aqui, que vai ser muito importante, vamos falar daqui a pouco, que é esse termo ou. Ele está interligando a primeira, Aldo é irmão de Baldo, com a segunda, Aldo é primo de Baldo. E aqui eu fiz exemplos com duas proposições, mas poderiam ser 3, 4, enfim. Se tem mais de uma, ela já se classificaria como proposição composta. Aí um outro detalhe, que às vezes ajuda. Não falei para vocês que a proposição tem sempre verbo? Em geral, cada proposição tem seu verbo. Então, o carro é azul, a bicicleta é vermelha. Aldo é irmão de Baldo ou Aldo é primo de Baldo. Aqui acabou que todos os verbos foram iguais, eles poderiam ser verbos diferentes. Bom, mais definições. Aqui eu vou colocar para vocês 3 princípios que eles parecem muito óbvios, mas eu preciso falar. Porque se eles não existissem, tudo que eu vou falar depois não teria sentido. Tá? Então, olha só. Identidade. O princípio da identidade nessa lógica proposicional é dizer que se uma proposição verdadeira é verdadeira. Uma proposição falsa é falsa. Só isso é muito óbvio. Sim, mas daí começa a ideia do raciocínio lógico. Essa questão de lógica, embora no início quem está estudando não pareça tanto às vezes, é exatamente dizer isso é óbvio, isso é lógico. Tá? Então eu preciso garantir que se eu analisei uma expressão e encontrei que ela é verdadeira, ela tem de ser verdadeira ali todas as vezes que ela aparecer naquela questão. Não contradição. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Óbvio também. Então, se eu estou analisando, o carro é azul, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Não tem como ele ser e não ser ao mesmo tempo. E outro princípio é o chamado terceiro excluído. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Então, não tem sentido em raciocínio lógico você dizer que é mais ou menos, né? Ou dizer talvez, né? Ou é ou não é, ou é verdadeiro ou é falso. O carro é azul, estou afirmando. Ou é verdade ou não é. Eu não vou poder aceitar uma resposta que ela é mais ou menos azul, tá bom? Então, aceitem isso, como eu disse, são princípios óbvios, mas sem eles, todo o resto perderia o sentido, tudo que nós vamos estudar daqui para frente. E não precisa se preocupar em decorar esses termos, identidade, não contradição. Entenda apenas que isso deve ocorrer. Embora tenhamos estudado só algumas teorias, já trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Só para a gente pensar um pouquinho. São proposições as sentenças a seguir, exceto. Olha, eu estou aqui para dar dicas de concurso, não é isso? Cuidado com esses exceto, ou todas são verdadeiras, a única que não é. Fiquem espertos com isso em concurso, tá? A gente às vezes lê uma questão rápido, que é errado, e acaba não entendendo exatamente o que eles querem. Então eles estão falando que todas são, apenas uma não é. Vamos pensar? Letra A. Amanhã é sábado. Estou afirmando, é uma sentença que declara, tem um verbo. Isso é proposição? Sim, é um belo exemplo de uma proposição. Pode ser verdade ou não, mas é uma proposição.
Segunda, Aldo tem cabelos pretos. Estamos afirmando, né? Aqui nós temos inclusive o verbo que ajuda a entender. Então nós podemos dizer que isso é verdadeiro, podemos dizer que é falso, eu não conheço o Aldo. Mas na verdade, ela é sim uma proposição. 5 é um número par. Já vi muita gente marcar essa daqui porque fala, não, tá errado, 5 é ímpar. Gente, não estamos julgando aqui se é verdadeiro ou falso. Estamos julgando se são proposições. Isso é uma proposição. Estou afirmando, 5 é um número par. Claro que ela é falsa, mas é proposição. Letra D. Não vire à esquerda. Opa! Lembra que eu coloquei naquelas exceções do que não é proposição? E eu falei com a sentença imperativa, quando é dada uma ordem, ela não é proposição. Estou dizendo ou proibindo, ó, não vira à esquerda. Não dá para atribuir verdadeiro ou falso para isso. Não estou declarando, não estou afirmando. Então está aqui o nosso gabarito. Não é proposição o que está contido na letra D. Mas para fechar, vamos falar sobre a letra E. 8 mais 5 é igual a 14 menos 2. Bom, 8 mais 5 dá 13. 14 menos 2 dá 12. Isso é verdade? Não. Mas é uma proposição, porque a proposição pode ser expressa por palavras ou símbolos. Então isso aqui é um exemplo, ela é falsa, mas não deixa de ser proposição. Ok? Então a resposta correta aqui estaria na letra D.